Amém, irmãos. Cada dia o Senhor nos surpreende mais, com as experiências. E bom é estarmos na casa de Deus, para louvarmos e glorificarmos o nome dEle, não é verdade? E, na verdade, isso daqui, tudo que nós vivemos aqui, é um treinamento para aquilo que nós vamos viver lá no céu. Então eu pergunto para os irmãos aqui, no céu vai ter louvor? Vai ter louvor. No céu vai ter glorificação? Vai ter glorificação. No céu vai ter adoração a Deus? Vai ter adoração a Deus. No céu vai ter comunhão entre os irmãos? Vai ter comunhão entre os irmãos. Então nós estamos aqui, meus amados, fazendo um treinamento para o céu. Então hoje você vai glorificar o nome do Senhor. Hoje você vai adorar o nome do Senhor. Hoje você vai levantar a sua mão, você vai dizer: Senhor, como o Senhor é bom para mim. Senhor, como eu quero fazer parte do céu. Como eu quero entrar na eternidade. Você vai olhar para o seu irmão, você vai dizer para o seu irmão: olha, como é bom você estar aqui. Como é bom você fazer parte da minha vida. Como é bom você estar aqui. Como é bom nós caminharmos na presença de Deus. Não existe valor maior do que isso, irmãos. Porque nós somos cidadãos da Nova Jerusalém Celestial. Nós pertencemos a essa cidade maravilhosa. É por isso que você está aqui hoje. E você vai glorificar o nome do Senhor hoje. Porque hoje Deus tem uma bênção especial para a sua vida. Amém? Nós vamos então abrir a palavra do Senhor, assentados mesmo como estamos, em 2 Samuel, no capítulo 9. Abra sua Bíblia, 2 Samuel, no capítulo 9. 2 Samuel, no capítulo 9. Amém? Seu irmão que está do seu lado, se não tiver uma Bíblia, compartilha com ele a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com eles de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Que a palavra do Senhor possa nos abençoar. Meus amados, a passagem da palavra de Deus nos fala de um personagem aqui, uma pessoa, um homem chamado Mefibosete. Mas quem era Mefibosete? Filho de Jonatas, neto de Saul. Estando eles ali no momento crítico do reinado de Saul, a ama pega Mefibosete, que naquela época estava com 5 anos de idade, apressadamente sai com ele, e ocorre um acidente, ele cai, e a palavra de Deus diz que ele ficou aleijado de ambos os membros. Se nós formos observar o nome Mefibosete, uma das traduções é vergonha avassaladora.
retratando então o momento em que eles estavam vivendo, o momento que aquela família estava vivendo. Mas se nós formos olhar para a vida de Mefibosete, até os 5 anos de idade, ele vivia no palácio. Penso eu que ele vivia ali, na regalia, ele vivia ali, afinal de contas, ele era o neto do rei. Ele era filho de Jonatas. Mas num determinado momento, o mundo dele desabou. Num determinado momento, ele é arrancado do palácio. Num determinado momento, ele é arrancado do pai dele, ele é arrancado do avô dele. Ele poderia ter dito assim, mas cadê meu pai? É com 5 anos de idade, irmãos. Cadê meu pai? Cadê meu avô? O que aconteceu? Né? Cadê minha casa? Eu comia lá. Por certo, ele era paparicado pelos criados. E ele, por certo, poderia ter questionado todas essas coisas. E aos 5 anos de idade, essa criança fica aleijada. E é levada, então, para viver numa cidade cujo nome era Terra Árida, uma cidade de esquecimento, uma cidade de dor, uma cidade onde eram colocadas ali as pessoas que não tinham expressão nenhuma na sociedade, as pessoas que eram discriminadas. Ele é jogado ali. Mas por que você está dizendo tudo isso, irmão Marcelo? Porque nós precisamos entender o que Deus tem para nós nesta noite. Eu quero dizer o seguinte: Deus sempre quer nos surpreender. Deus sempre quer nos surpreender. Você já tiveram aquela experiência de você estar vivendo, é bem certo que todos nós temos provações, temos lutas, é bem verdade. Mas há momentos na nossa vida, irmãos, que Deus nos surpreende. Há momentos na nossa vida que Deus abre as comportas do céu e a bênção dele vem de forma abundante. Há um momento na nossa vida que nós não esperamos e que Deus nos visita de uma forma extraordinária. Vocês querem ver só? Quando o povo de Israel estava lá no deserto, cercado por Faraó, Deus surpreendeu eles e abriu o Mar Vermelho. A bênção de Deus estava ali. Quando eles estavam lá, com sede, a água jorrou da rocha, Deus surpreendeu eles. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele age da forma como Ele quer, da maneira como Ele quer e quando Ele quer. Porque Ele é Deus. Eles sentiram fome, o maná caiu do céu, porque Ele é Deus. Ele age da forma como Ele quer, da maneira como Ele quer, da forma como Ele quiser. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro da fornalha de fogo ardente, o 4º homem da fornalha estava lá. Ele surpreendeu, ele disse, olha, nada vai acontecer, porque Ele estava ali, surpreendeu eles, porque Ele é Deus. Ele opera o que Ele quiser, na forma como Ele quiser, da maneira como Ele quer. Com Jesus foi a mesma coisa. Jesus olhava para o cego há quantos anos estava ali, mas Jesus surpreendeu, ele disse assim, eu quero que você veja, o cego viu, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser, e Ele age da maneira como Ele quer. Quando a tristeza estava diante dele, Ele surpreendia com alegria, porque a palavra de Deus diz que até a tristeza salta de alegria diante do Senhor. Quando as trevas estavam diante dele, Ele surpreendia com a luz, porque Ele disse assim, eu sou a luz do mundo. Não é como a luz elétrica que nós conhecemos, mas é a luz que ilumina o coração do homem. Quando a morte chegou diante dele, Ele surpreendia com a vida, porque Ele é o autor da vida. Então se você chegou à casa de Deus hoje, triste, angustiado, deprimido, com oposições na sua vida, pode glorificar o Senhor, porque hoje é uma noite que Deus vai te surpreender. Hoje é a noite que Deus tem algo novo para realizar na sua vida, porque Ele é Deus. Ele age da forma como Ele quer, da maneira como Ele quer e da forma como Ele quer. Você não veio aqui, irmãos, em vão. Deus tem algo para você nesta noite. Deus é um Deus que sempre nos surpreende. Ele sempre faz isso. Eu queria abrir um parênteses aqui na mensagem. Uma experiência que eu tive quando eu me converti. E quando você se converte, tudo é festa, né? Você descobre o primeiro amor,
glória a Jesus, aleluia, Deus é maravilhoso. Mas eu e minha esposa, quando nós viemos para a igreja e nos convertemos ao Senhor, a gente não tem aquela cultura de Bíblia, né? A gente não conhece Bíblia, né? A gente vive no mundo e a gente convive com o nosso meio. A cultura de ovelha, de pastor, né? A gente não conhece nada disso. E eu sempre digo que eu me converti primeiro. Ela se converteu depois. Ela disse que não, ela se converteu primeiro. Ela está ali, mas não me deixa mentir. Mas o que aconteceu foi o seguinte. A gente teve a experiência com Deus, fomos para a igreja. E numa certa noite, ela teve um sonho. E ela acordou e disse assim: Marcelo, eu tive um sonho. Você teve um sonho? É, tive um sonho. Como é que foi seu sonho? Um sonho que eu nunca havia tido na minha vida. Eu sei, como é que foi esse sonho? Olha, eu sonhei que havia uma grande confusão no mundo. Uma grande confusão no mundo? É, uma grande confusão no mundo. Como é que era? Olha, havia uma mãe que estava chorando porque o filho havia sumido. Havia o marido chorando porque a esposa havia sumido. As pessoas haviam desaparecido do mundo, muitas pessoas. E era uma grande confusão. Eu falei assim, e aí? Mas, e aí? O que aconteceu mais? Nossa, aí eu olhei para o céu. Eu falei assim, o que você viu no céu? Eu vi uma terra linda, que eu nunca tinha visto antes. Aí eu falei assim, mas como é que era essa terra? Eu falei assim, era um pasto verde, verde, verde. Tão verde, parecia uma pintura de quadro. Aí eu falei assim, um pasto verde? E eu falei assim, o que você viu mais? Ela falou assim, eu vi aqueles animaizinhos branquinhos, correndo no meio. Aí eu falei assim, ovelha. Ela falou assim, é isso aí, ovelha. Aí eu falei assim, e aí, o que você viu mais? Olha, eu vi muitas coisas. Ela foi falando, né? E ela falou assim, mas eu vi um homem. O homem, ele estava no meio desse pasto. E ele estava segurando um negócio na mão. Aí eu falei assim, o que era? Um pedaço de pau. Eu falei assim, era um cajado. Ela falou assim, um cajado. Estava segurando o cajado. E ele olhou para mim e disse as seguintes palavras: não acreditas em mim? Eis-me aqui. Meus amados, nós não somos frutos do acaso. Nós não nos convertemos a uma religião. Nós tivemos uma experiência com Deus vivo. Nós tivemos uma experiência, você que está aqui hoje, você teve uma experiência com Deus que se revelou ao seu coração. Você teve uma experiência com Jesus revelado na sua vida. É Ele que está pulsando aí, dentro do seu coração. E é Ele que vai te levar para a eternidade. Ele sempre nos surpreende. Ele sempre está conosco. E essa foi a nossa experiência. E tem sido a nossa experiência. E nós estamos há 20 anos na presença de Deus. Para a glória do nome do Senhor. Hoje ela está fazendo aniversário. E eu preciso, né, irmãos, estar aqui fazendo uma homenagem para ela, né? Amém? Então esse foi o parênteses. Mas eu queria dizer o seguinte. Que Deus sempre nos surpreende. Com a sua bênção. Com o seu amor. Com o seu cuidado. Mas a palavra que Deus tem para nós nessa noite é a seguinte. Há alguém? Foi o que Davi perguntou. Há alguém? Alguém para que eu possa agir de benevolência? Existe alguém? Meus irmãos, a palavra de Deus diz assim, que os olhos do Senhor passam sobre a terra. Certa vez nós estávamos no monte orando ao Senhor, numa reunião de grande poder. E Deus falou da seguinte maneira conosco: olha, eu dei uma volta na terra. Foi muito rápido, foi num piscar de olhos. E eu vi muitas coisas. Eu vi o homem procurando respostas para os seus anseios, sem encontrar. Eu vi jovens andando por caminhos tortuosos onde eu não estava. Eu vi pessoas morrendo, enganadas pela religião. Eu vi tantas pessoas corroídas pelo pecado, pelo mundo. Eu vi pessoas chorando, porque não conseguem abrir o coração para que eu pudesse entrar. Mas quando eu passei por aqui, eu vi um povo me adorando em espírito e em verdade. Eu desci, eu estou no vosso meio. Existem pessoas aqui que entraram frustradas.
Existem pessoas aqui nesta noite que entraram entristecidas, angustiadas, feridas. Mas Deus está passando pela terra. Deus está passando pela terra nesta noite. E quando ele chega aqui, na Assembleia de Deus, Nova Vida de Itapuã, Ele desce e Ele está presente no nosso meio. Ele está operando aqui, meu amado. Ele está operando no seu coração. E Ele está perguntando para você: há alguém que eu possa agir em benevolência pela sua vida? Há alguém? O que é que Deus pode fazer? Deus quer operar uma bênção na sua vida. Deus quer operar um milagre na sua vida. Deus está presente aqui hoje. Há alguém? Ele está perguntando. Davi então disse: olha, chama Ziba, chama o Ziba aqui, servo de Saul. Mandaram chamar ele. E ele perguntou: Ziba? Ele disse assim: servo teu. Não foi isso que ele falou? Servo teu. E ele respondeu: existe um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ei, meus amados, Davi não perguntou se ele era gordo, se ele era magro, se ele era feio, se ele era bonito, se ele era rico, se ele era pobre, se ele era branco, se ele era negro, se ele era amarelo. Ele não perguntou nada disso. Ele só perguntou a alguém. E ele disse assim: olha, eu sou servo teu. Mas existe um aí, ele nem falou o nome dele, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E muitas vezes nós agimos dessa forma com o Senhor. Olha, Senhor, o Senhor quer abençoar, está tudo certo. Só pode abençoar. Mas eu sou teu servo, não é verdade? Eu sou teu servo. Mas aquela pessoa, Senhor, ela nem olha para mim, né? Nem me dá a paz do Senhor. Só quer abençoar ela? Pode abençoar. Mas não, eu sou teu servo. E muitas vezes nós agimos dessa forma. Mas ele não estava perguntando isso. Ele não estava perguntando isso. Porque Deus, meus amados, Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o teu coração. Deus vê o teu interior. Deus vê a sua vida. Não importa como você chegou aqui. Não importa a forma como você está. Não importa o que falaram para você, que você não tem jeito. Deus está falando para você que você tem jeito. Falaram para você que você não tem valor. Deus está falando para você que você tem valor na presença dEle. Falaram para você que você não vai conseguir. Mas Deus está falando para você nessa noite: olha, eu tenho uma bênção para a sua vida. Você vai conseguir, porque eu sou contigo. Deus está presente aqui hoje. Deus está presente aqui hoje. O que Ele quer saber é se existe alguém aqui hoje que está vivendo um Lodebar espiritual na sua vida. Deus quer saber se existe alguém aqui hoje que está se sentindo esquecido, que está se sentindo desanimado, que está se sentindo cansado, que está se sentindo impossibilitado de caminhar na presença do Senhor. Porque essa é uma noite que Deus quer operar um milagre. Essa é uma noite que Deus quer te surpreender. É isso que Deus quer fazer. Agora, meus amados, existem 3 coisas que nós precisamos ter na nossa vida. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo, quem nós somos e como está o nosso coração. O que nós estamos fazendo? O Senhor, quando Ele levanta do seu trono para se dirigir ao homem, Ele não faz isso por um capricho. Ele faz isso, sabe por quê? Porque para que a bênção do Senhor possa se manifestar na sua vida, você precisa caminhar segundo a vontade de Deus. Para que as coisas possam funcionar na sua vida, você precisa ouvir a voz de Deus. Vocês acham que Deus gosta de ser chato? De ficar falando: meu servo faz isso, meu servo não é por aí, meu servo não sei o quê, meu servo não faz isso. Você acha que Deus gosta de ser chato? Não. Mas quando Deus dá uma orientação para nós,
É porque Ele quer que as coisas sejam funcionais. Ele quer que você seja próspero. Ele quer que você seja vitorioso. Ele quer que você seja feliz. Então, se Deus fala para você, meu servo, perdoa, então você tem que perdoar. Se o Senhor fala para você, meu servo, ama, você precisa amar. Se o Senhor está falando para você assim, jovem, dê testemunho lá no seu colégio, que eu sou o teu Deus. Você tem que dar testemunho no seu colégio, na sua faculdade, onde quer que você esteja, no seu trabalho. Se você não está sendo fiel nas orientações que o Senhor está dizendo para você, você precisa ser, sabe por quê? Porque Deus quer te abençoar. E as coisas só vão acontecer na sua vida se você for fiel a Ele, porque Ele é fiel a você. Meus amados, Deus, Ele só se levanta do seu trono para abençoar o homem, porque Ele te ama. Só por isso, porque Ele te ama. Vocês se lembram da parábola das 10 virgens? Vocês acham que o Senhor ali, o noivo, Ele veio para buscar só 5 virgens? Ele veio para buscar as 10, irmãos. Mas o que aconteceu? A palavra do Senhor diz o seguinte, que, tardando o noivo, elas adormeceram. Tem muito crente dormindo nessa última hora. Tem muito crente desapercebido do momento profético que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os últimos instantes da volta de Jesus. Jesus vai voltar a qualquer momento. Nós não podemos adormecer. Nós temos que estar atentos. Nós temos que estar ouvindo a voz do Senhor. Porque quando der a meia-noite, vai se ouvir um grito, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Como está a sua candeia? Como você está? Deus é um Deus que nos abençoa e nos surpreende. Mas onde você está? O que você está fazendo? Como está o seu coração? Como está a sua candeia? Deus quer te abençoar nessa noite, meu amado. Deus quer te abençoar nessa noite. Vocês já imaginaram se quando Eliezer chegou ali diante do poço, se Rebeca não tivesse saído naquele dia para tirar água do poço? Se ela dissesse assim, hoje eu estou cansada, eu não vou tirar água do poço hoje. Foi aquele dia que o Senhor escolheu para abençoar ela. E foi uma bênção tamanha que mudou a vida dela e toda a sua geração. Meus irmãos, você veio à casa do Senhor hoje, mas eu vou falar aqui com a boca de um profeta. Você veio aqui hoje porque Deus reservou para você, nesse culto aqui, um bom encontro para a sua vida. Deus reservou para você aqui algo extraordinário para fazer na sua vida. Lá vem de novo aquela mensagem que você vai falar e que vai mudar toda a minha vida. Olha, se você tiver um pouquinho de fé, se você chegar aqui na casa do Senhor, essa palavra vai mudar a sua vida. Essa palavra vai mudar o seu coração. Essa palavra vai mudar a sua casa. Essa palavra vai impactar a sua família. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Mas Deus se esqueceu de mim. Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esquece de ninguém. Ainda que a mãe que amamenta o filho se esqueça dele, eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Até o fio dos nossos cabelos estão contados. Não existe uma folha que caia de uma árvore sem que Deus não queira. Deus está presente conosco. Ele está presente. Alguém, ele estava falando. Ele estava se referindo a uma promessa que ele havia feito. A uma promessa que ele havia feito ao pai de Jonatas. O filho de Jonatas. Ele estava se referindo ali a uma promessa. Meus amados, onde estão as promessas que Deus fez à sua vida? Onde estão as promessas? Onde estão os sonhos? Onde estão os seus sonhos? Talvez esquecidos. Quando Jesus, ele foi batizado, uma voz desceu sobre ele e disse assim, eis aí o meu filho. O pai estava revelando que ele realmente era o filho de Deus. Mas depois ele foi para o deserto ser tentado por Satanás. E Satanás, o que ele fez? Ele pegou aquilo que o Senhor havia dito e disse assim, se tu és filho realmente, então faça isso. Existem promessas na sua vida que Deus fez. E Satanás, ele vai fazer de tudo para que você desista dela.
Se Deus disse para você que você tem um ministério na sua vida, creia. Não desista disso. Porque foi promessa de Deus e Satanás vai fazer de tudo para você desistir. Se o Senhor disse que você será um missionário, creia na sua chamada. Lute por ela. Porque Deus será contigo. Satanás vai fazer de tudo para você desistir. Mas Deus tem algo grandioso para você. E eu creio que eu estou falando aqui, meus amados, para pastores que nunca pastorearam, para missionários que nunca fizeram missão, mas Deus vai operar uma bênção na sua vida. Deus vai operar algo grandioso na vida de cada um de vocês. Se Deus falou, vai se cumprir. Se Deus disse assim, olha, eu vou salvar toda a tua casa, creia, porque Deus vai salvar toda a sua família. Se Deus falou, eu vou curar a sua enfermidade, creia, porque Deus vai curar a sua enfermidade. Se Ele falou, eu vou abrir uma porta na sua vida, creia, porque essa porta vai ser aberta e o nome do Senhor vai ser glorificado. Fé. Onde está a fé? Onde está a nossa fé? Meus irmãos, a enfermidade vem, mas a fé tem que existir. A oposição pode vir, mas a fé tem que existir. A tristeza pode vir, mas a fé tem que estar de pé. A oposição se levanta, mas a nossa fé em Deus tem que estar de pé, porque Ele é conosco. E nós somos vitoriosos com Ele. Nós somos vitoriosos com Ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque existe um Deus que está lá no céu. Mas aqui existe o Espírito Santo Consolador que está vivo dentro do nosso coração. Ele está batendo 24 horas, irmãos, no nosso coração, na nossa vida. E está dizendo assim, ó, eu sou contigo, ó. O coração batendo. Eu sou contigo, não temas. Eu sou contigo. Eu estou convosco. Deus está presente conosco. E Ele vai dizer assim, olha, uma coisa que me chamou muita atenção. Quando Ele chama Mefibosete, Mefibosete se prostra diante dele. Vocês já imaginaram? Uma pessoa aleijada, a dificuldade que ele teve de se prostrar. Né? Quantos que tiveram um dia difícil aqui hoje? Quantos que tiveram lutas para chegar na casa de Deus hoje? Às vezes você vem para a casa de Deus e você não tem forças nem para abrir a boca para glorificar o nome do Senhor. Mas, meus amados, você está aqui. E se você está aqui, às 7h15, nós nos ajoelhamos aqui e começamos a orar ao Senhor. E você com toda a luta, com toda a dificuldade, você entrou na casa de Deus nessa noite. Você levantou a sua mão, você glorificou o nome de Deus. Você está presente aqui para adorar aquele que é digno de todo louvor, de toda glorificação, de toda adoração. E Davi, ele vai chegar para ele, vai dizer assim, olha, você agora vai comer de contínuo na mesa do rei. Você vai comer de contínuo. Você sabe o que é comer de contínuo na mesa do rei, meus amados? Comer a qualquer hora. Comer a qualquer momento. Então, se você tem uma dificuldade, a mesa do rei está posta aqui para você. Se você tem uma luta, a mesa do rei está posta aqui para você nessa noite. Se você tem uma enfermidade, vem comer na mesa do rei, porque na mesa do rei tem cura. Né? Se você está com essa porta, essa situação que não se resolve na sua vida, vem comer na mesa do rei, porque na mesa do rei tem resposta para você. Tá? Se você está vivendo essa investida na sua vida, vem comer na mesa do rei, porque na mesa do rei o Senhor é contigo. Vem comer na mesa do rei, Deus está te chamando hoje, porque agora você vai comer na mesa do rei. Agora imagina, meus amados, imagina Lodebar, uma cidade dos esquecidos, uma cidade dos marginalizados, uma cidade dos excluídos. As pessoas estavam ali, mas houve um momento em que a comitiva real entrou naquela cidade. Vocês já pararam para imaginar isso? Às vezes eu fico pensando, uma comitiva real. Hoje você vê o presidente da República, aqueles carros, mas naquela época
Imagina aqueles cavalos, aqueles cavalos extraordinários, aquela carruagem real, entrando naquela cidade. Vocês já pararam para imaginar, já pararam para pensar nisso? Imagine você, ali numa rua, olhando pela janela. E, por certo, alguém poderia vir na frente anunciando aquela comitiva real. Se fosse eu ali, eu pensaria o seguinte: ou vieram para resgatar alguém, ou vieram para levar alguém preso. E eles entraram. E ali passaram, eu imagino eles parando em frente à casa de Mefibosete. E, por certo, eles poderiam ter chamado assim: ó, Mefibosete! Mefibosete! E quando ele olhou, ele disse: mas o que é isso? A carruagem real, comitiva do rei aqui na minha casa. E por certo ele poderia ter tido ali dificuldade, porque ele era aleijado. Alguém poderia ter descido da carruagem, ter pegado ele no colo. E falou assim: agora você vai para a casa do rei. Colocado ele dentro da carruagem real. E ele foi conduzido para a casa do rei. Meus amados, talvez você tenha entrado aqui hoje e você esteja vivendo esse Lodebar espiritual na sua vida. Talvez você esteja dizendo: Senhor, eu estou esquecido. Senhor, eu fui injustiçado, Senhor. Senhor, eu estou numa terra de ninguém. O que aconteceu, Senhor? Com Deus de Abraão, Isaac, Jacó. O que aconteceu com Deus das promessas? Porque ele conhecia, ele era judeu. O que aconteceu, Senhor? Por que todo este mal me sobreveio? Talvez você esteja pensando nisso. Mas Deus é aquele que não importa a sua condição, não importa onde você esteja, não importa a distância que você esteja dele, no momento certo, ele manda a comitiva real até onde você está. E ele vai chamar você pelo seu nome. Ele vai te dizer: meu filho, vem para a minha presença. E ainda que você não tenha condições espirituais de caminhar na presença dele, ele vai te pegar no colo. Ele vai te conduzir. Ele vai te colocar dentro da carruagem real e vai dizer: meu filho, agora você vai comer na casa do rei. Agora você vai comer na mesa do rei, meu filho. Você não vai ser mais esquecido. Você não vai ser mais injustiçado. Eu estou contigo. Eu estou contigo. E agora ele é chamado de filho do rei. Filho do rei. Meus irmãos, nós vivíamos numa terra seca. Eu contei aqui a experiência da minha conversão. Mas eu era um infeliz, meus amados, porque eu não conhecia Jesus. Nós vivíamos numa terra de pecado. Nós vivíamos esquecidos, tristes, angustiados, aleijados espirituais. Mas um dia, o rei, ele nos chamou. Mas um dia, Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário. E através do seu sangue, nós hoje temos o direito de sermos chamados filhos do rei. Hoje, você tem o direito de dizer: eu sou filho do rei. Eu estou na casa do Pai. Eu posso me assentar à mesa. Porque na mesa há comida. Na mesa há resposta para a sua vida. Na mesa há resposta para os seus anseios. Hoje é a noite, meus amados, que Deus está te surpreendendo. E Ele está te perguntando: há alguém? Há alguém aqui hoje para que eu possa abençoar? Por certo que há. Eu sou um. Eu preciso muito da bênção de Deus na minha vida. Mas Deus quer te abençoar também. É a noite que Deus quer te surpreender. Abra o seu coração. Abra o seu coração, fala com Deus. Deixa Deus se revelar a você. Grandes coisas Deus tem para fazer na sua vida. Essa é a mensagem, meus amados. Que você, nesta noite, possa saber que você é especial. Que você está na casa do Pai.
que você não está esquecido, que Deus cuida de você, que Deus cuida da sua vida, que Deus tem propósitos, que os sonhos de Deus, eles são maiores que os seus sonhos, e que Jesus, Ele te ama, da forma como você é, da forma como você está, da forma como você entrou aqui.